Olá, meus queridos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa meditação. Eu estou em um cenário muito bonito hoje, no Parque Antônio Rosa, de São Tomé das Letras, com uma egrégora maravilhosa dessa natureza exuberante. E eu quero levar até vocês um pouco dessa paz. Vamos fechar os olhos, respirando fundo, solte os ombros, deixe ir embora toda a tensão, toda a preocupação. Relaxe. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência, para a sua consciência divina. E que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos teus cuidados. Que a luz da consciência divina emane para nossos corações e mentes o poder do Criador, a cura e o amor. Que possamos absorver esse conhecimento e aplicar em nossas vidas, em nosso dia a dia. Que assim seja. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na semana passada, nós estamos em um ponto do estudo onde Cristo vai detalhando a sua vida, a sua jornada, como ele se tornou Cristo. Sabemos que Jesus teve um passado onde ele não se curvava às crenças religiosas da época, porque não correspondia com aquilo que ele intuía ser verdadeiro. Ele não acreditava em um Deus que punia e castigava. E em um certo momento de sua juventude, ele começou a buscar a verdade por trás da existência. Por que estamos aqui? Quem somos nós? Quem é o Criador? E aí ele encontra essas respostas em um processo de comunhão com a grande consciência, onde ele está em um local, no deserto, né, isolado, e ele começa a ter visões que vão mostrando a realidade
por trás de todas as coisas. A sua primeira constatação é que esse mundo não é sólido e ele é moldável de acordo com a consciência dos indivíduos que nele vivem. Então cada um de nós é responsável pela transformação do mundo, com aquilo que emanamos de nossas mentes e nossos corações. Então Jesus se vê na obrigação, no dever de ensinar à humanidade a realidade por trás de todas as coisas. E ele está nesse processo onde ele faz a sua primeira cura. E essa cura o leva a uma missão de se reunir, reunir as pessoas da cidade onde ele está para curar e para falar sobre a verdade da existência. Então ele está na casa, de Zedequias, o pai de um garoto muito doente que ele cura, e ele decide curar as pessoas, reunir as pessoas da cidade para curar, Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens e mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos, implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário. O próprio Pai era toda a cura, toda a saúde, todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Muito interessante essa parte onde ele fala. Ele vê aquelas pessoas doentes, com lepra, mutiladas. E ele sofria, antes dele descobrir a realidade por trás da existência, Jesus sofria com a miséria que o povo sentia, com todas aquelas dores, todo aquele sofrimento. E depois que ele vê a realidade, que o próprio ser humano é quem acaba criando toda a dor, e não Deus, Então ele sabia que não era a vontade do Pai que aquelas pessoas estivessem sofrendo. Não é a vontade do Pai que o homem sofra. Temos às vezes muitas religiões no passado essa crença que tudo é a vontade de Deus, que as coisas ruins que acontecem é a vontade de Deus. Isso não é verdade. E é isso que Cristo vem nos ensinar. Não é verdade que Deus queira que o homem sofra ou que coisas ruins aconteçam. Não é a vontade de Deus. Nenhum sofrimento que acontece ao homem é a vontade de Deus. A grande consciência, ela é a própria cura. O poder que emana da grande consciência para todos nós é de cura, é de amor, é de alegria, para que nós sejamos curados, plenos, felizes e amparados o tempo todo. O que ocorre com o sofrimento do homem é que ele acontece quando nós nos separamos
da grande consciência, quando nós nos afastamos. E hoje, na nossa sociedade, nós nos afastamos a partir do momento que crescemos, que estamos na infância nos desenvolvendo. E aí somos ensinados de forma errada, né? Muitas vezes os pais contam para as crianças: olha, não faça coisas erradas, porque o Papai do Céu está vendo e ele vai te castigar. E tudo que você fizer de errado, ele te castiga, né? Essa é a pior crença que se pode ensinar para uma criança. Não existe um Deus que castigue. Não existe um poder que queira o nosso mal. Mesmo quando erramos, como Cristo descreve logo acima que lemos semana passada, a grande consciência nem vê o nosso delito. Ela não entende nenhum mal que fazemos. Não reconhece nenhum mal. O que acontece é que, como na física, como nas leis, na lei da gravidade, né? As coisas elas caem, são puxadas para o centro. Existe uma lei também, a lei de ação e reação. Tudo que emanamos retorna. Todo mal que fazemos para os outros, esse mesmo mal vai retornar para as nossas vidas, atraindo situações, condições, doenças, dores, né? Então é por isso que devemos estar sempre conectados à grande consciência que não quer nenhum mal a ninguém. Como podemos fazer o mal a alguém quando estamos realmente conectados a ela? Se ela é por amor, não tem como. Então é preciso desconstruir a crença, né, de que as coisas ruins que acontecem no mundo é castigo de Deus ou são os desígnios de Deus, porque isso não é verdade. Quando pensamos assim, isso nos afasta da grande consciência, porque acreditamos deixa o vento falar. A grande consciência está aí para nos falar. Ela é por amor. Não podemos acreditar que existe uma força que vai nos castigar ou fazer qualquer mal. Essa crença é maléfica para nós, né? Então Cristo vem para nos ajudar a desconstruir todas essas crenças. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai, vibrando pelas minhas mãos, em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital. Energizando seus membros, as pessoas ao verem isso ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar e então ficou de pé por si mesma, com todo o orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela. Louvado seja Deus. E outros que estavam ali repetiram o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada, ajudado por outros, os espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim.
para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles que eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos, por dizer a verdade do que havia visto no deserto. E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequia e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas à miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes, em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele havia deixado de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a mim a convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião à casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei minha missão, como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. E escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas, e foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando a voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e em seguida para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos rabinos. Esse sentimento que os discípulos sentiam na época, né? Muitas pessoas sentem hoje, né? Em relação às religiões, principalmente quando toda a família segue uma linha religiosa, né? E aí os jovens, eles vão seguindo, mas no fundo eles não concordam com muitas coisas que são ensinadas e faladas, e aquilo vai sendo guardado, né? E cada pessoa vai reagir de uma forma. Muitos se afastam até da crença que o
que existe uma grande consciência, né? Se voltam para o materialismo, né? E muitos vão se endurecendo, vão abafando aqueles sentimentos contrários, né? E vão criando aquela crença que eles têm que acreditar daquilo que é falado, na forma que é falado pelos pastores, pelos padres, pelos líderes da religião, né? Independente qual seja. As pessoas naquela época, elas não podiam discordar das crenças religiosas, né? Até hoje ainda existem pessoas nessas condições que sentem que não podem discordar, porque vai ser reprimido, porque a família não aceita, porque a sociedade onde ela vive também não aceita. E esse é um tipo de crença limitante, que é onde você tem a sua intuição, né, que te guia para o que é certo e errado, e vem a crença que faz você abafar a sua intuição. Isso é uma crença limitante, são os dogmas que Cristo vem para nos ajudar a libertar. É necessário a libertação, porque a grande consciência ela ainda não foi explicada por nenhuma religião, da forma como realmente é, né? Então, assim como lá atrás os rabinos acreditavam em um Deus que punia e castigava, ainda hoje muitas religiões acreditam nesse Deus, que não é o verdadeiro, né? Que é apenas um aspecto do homem. É o ser humano quem age dessa forma, querendo punir e castigar aos outros, não a grande consciência. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo em minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada para dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se reproduzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai. E o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Ele está descrevendo o processo que ele viveu, né? Para os discípulos, para nós. E o que eu acho muito interessante, que ele deixa bem claro, que primeiro, né, o próprio homem deve procurar, né, corrigir seus pensamentos e comportamentos equivocados. E o processo para isso, primeiro, é pelo arrependimento. E logo depois pela limpeza mental e emocional. Se arrepender do quê? Se arrepender das crenças limitantes. Como, por exemplo, né, acreditar no castigo que as pessoas que erram devem sofrer. Que Deus castiga, essa é uma crença limitante. É preciso se arrepender. Quando ele fala arrependimento, nós precisamos separar da culpa. Não é culpa, ele não está falando culpa.
Ele está falando arrependimento, né? Que é reconhecer que possuímos uma crença errônea, que essa crença não condiz com a verdade. Porque no momento que eu realmente acredito que Deus castiga, que Ele pode me castigar, eu também acredito que pode castigar os outros. E aí quando eu ver o erro alheio, né, eu posso muitas vezes emanar, né, olha, Deus vai castigar você. Eu espero que Deus te castigue. Essa pessoa vai ser castigada por Deus. Olha só, olha que emanação você pode vibrar ao desejar que outra pessoa seja castigada. Quem vai ser castigado, né? Quem vai receber de volta essa energia? É quem emanar. Então, se eu acredito que Deus castiga, eu serei castigada constantemente. E não vou atrair coisas boas para minha vida. Essa é uma crença limitante que atrai a escassez, a separação. Se eu acredito que existe um ser humano que deve ser castigado, eu estou me separando desse ser humano, porque eu me acho mais digna do que ele. E se eu me separo de qualquer ser humano, eu me separo da grande consciência que está em todos os seres humanos. Mesmo que a pessoa erre, né? Vamos dar um exemplo de um crime hediondo, um assassinato, um estupro, algo terrível. Mesmo assim, eu não posso desejar que essa pessoa seja castigada, sofra. É difícil, é difícil. Porém, é uma questão de mudar o nosso padrão mental. Eu sei que se uma pessoa comete algo terrível, infelizmente ela vai receber algo terrível em sua vida, né? Em seu corpo, nos seus acontecimentos cotidianos na sua vida. Algo terrível vai estar lhe acontecendo. Eu não preciso nem olhar, nem imaginar. Eu já tenho essa consciência, é uma lei. Né? Então, por que é que eu vou nutrir em mim sentimentos desejando o mal para quem faz o mal? Não tem lógica, eu estou me igualando, eu estou fazendo o mesmo. E estou me prejudicando ao desejar o mal aos outros, ao desejar que os outros sejam castigados. Uma simples crença é responsável por uma vida inteira. E é por isso que ele fala tanto da necessidade de desconstruir as crenças, porque é aquilo que acreditamos que vai cocriar a nossa realidade. Então, nesse momento que ele fala sobre o arrependimento, né? Não a culpa, mas o arrependimento, depois do arrependimento vem a limpeza mental e emocional. No momento em que eu reconheço que eu tenho uma crença limitante, e eu vou analisar, né, de onde vem essa crença. De repente, no meu caso, eu tenho uma crença limitante que eu acho que as pessoas vão me abandonar, porque já fui muito abandonada na infância. Então, essa crença de achar que, de repente, eu estou sozinha no mundo, preciso fazer tudo por conta própria, não quero depender dos outros, né? Me afasta. Essa crença vai me afastar das outras pessoas. Mesmo que não tenha sido eu que causei, né? De repente foi imposto em mim na minha infância. Mas eu preciso me arrepender de ter acreditado. Nós precisamos nos arrepender daquilo que acreditamos que atrai a escassez para as nossas vidas. E depois desse arrependimento sincero, poxa, eu realmente me arrependo das vezes que eu achei que o mundo era duro comigo, das vezes que eu achei que a vida era difícil, era sofrida. Eu me arrependo por ter acreditado em coisas tão negativas. E aí eu posso desconstruir através de uma limpeza emocional, aceitando que as coisas são como elas são. O passado já passou. Agora, no presente, eu posso fazer diferente. Eu posso dar mais amor para as pessoas, acreditando mais nas pessoas, buscando ver o lado bom das pessoas. Todo mundo é dual.
Todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. E eu posso dar mais força para o lado bom das pessoas, acreditando que elas são boas, que nem todo mundo vai me abandonar, né? Que nem todo mundo vai me ferir ou me fazer mal. Não preciso ficar tão na defensiva. A gente às vezes fica muito na defensiva, achando que as pessoas vão nos fazer o mal. E essa crença, né, de estar na defensiva, achar que os outros vão nos fazer o mal, vai atrair o mal. Então, o arrependimento, me arrepender dessa crença, não quero mais. E esse arrependimento profundo, não a culpa, mas é um arrependimento profundo por ter se afastado. Pode gerar lágrimas, sim, lágrimas de cura. Depois eu quero ler para vocês um poema que é Lágrimas de Cura. Eu vou gravar um vídeo, mas vai estar no meu canal, Caroline Godoy, tá? Aí no YouTube. Quem quiser é só me seguir que vocês vão ver lá. Então, as lágrimas, elas curam, né? Quando as lágrimas são profundas da alma, de um arrependimento profundo, não de um arrependimento que me culpa. Ai, eu fui culpada, eu sou culpada, eu não mereço. Não, não é a culpa. É um arrependimento que, olha, eu não quero mais ser assim. Chega, basta, eu quero mudar. Eu quero ser melhor, eu quero confiar mais, acreditar mais nas pessoas, sabendo que todos são dual, mas eu não quero mais ficar na defensiva. E essas lágrimas de cura vão nos trazer a limpeza, a verdadeira limpeza emocional, para nos libertar. A necessária libertação, que ele fala, né? São as correntes e ataduras. São essas crenças que nos aprisionam. Enquanto conversava com os meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram: estas sim são boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová tão profundamente gravada em suas mentes requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viesse comigo, afinal, eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder, pois sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse, então, que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena, pois sua ajuda na propagação do evangelho da Boa Nova, eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fossem, receberíamos alimento e refúgio, e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteriam com saúde. Poderia também prometer que se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai a cada passo, a cada caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu. E se pudessem, a serviço dos outros.
seriam testemunhas de curas, e estas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Pois é, né? Olha que ensinamento. O Pai sabe de todas as nossas necessidades. Ele está aqui para nos curar e suprir as nossas verdadeiras necessidades. Se em algum momento não vemos isso, não enxergamos que Ele está nos curando, está nos suprindo em todos os aspectos, é porque não confiamos. Não nos libertamos das nossas crenças. A gente pode acreditar em várias coisas. Podemos acreditar, por exemplo, que para ser feliz é preciso ter dinheiro e fama, né? Mas a grande consciência sabe o que a gente precisa para ser feliz. E se olharmos para ela, buscando ler, né, o que ela está nos falando, o que ela está nos dizendo, o que realmente vai nos trazer felicidade, os caminhos vão se abrindo e ela vai mostrando, né? Mas a questão que deixar de lado as exigências do eu. O que ele está querendo dizer com deixar de lado as exigências do eu? Esse eu que ele está falando não é o eu superior, a nossa centelha divina, a consciência divina. Esse eu que nós temos que deixar as exigências de lado é o nosso ego. A nossa necessidade, as nossas necessidades terrenas, né? Mas que necessidades são essas? Tem que, né, não são as básicas. A gente está falando das necessidades da vaidade, né? A necessidade as necessidades mundanas, a necessidade de querer agradar aos outros, as nossas necessidades egóicas, os vícios. Nós estamos vivendo para quê, né? Hoje, muitas vezes, estamos buscando apenas saciar, apenas prazer, né? Prazer constante. Porque estamos tão vazios que precisamos de algo para nos dar prazer constantemente. E nem vemos o prazer nas coisas comuns, como olhar um céu azul, sentir a brisa de um vento, ouvir os pássaros. A verdadeira beleza está nas coisas simples. Existe uma comunicação constante entre nós e a natureza, porque é através da natureza que respira e inspira a grande consciência. Ela está aqui. O Pai, Mãe, Vida está aqui em tudo. Basta fechar os olhos e sentir. E é com essa mensagem que eu encerro a nossa live, nosso estudo. E vamos fazer esse exercício diário, né? Fica como o dever de casa. Buscar sentir o Pai em todas as coisas. Seja em uma brisa, né? Seja observando os pássaros.
Eu vou ficando por aqui. Me sigam, sou Caroline Godoy, estou no YouTube, tá? E espero vocês semana que vem. Um grande beijo. Fiquem com a luz.